Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Queria compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos hoje em Marcos, capítulo 1. A gente vai ler do verso 15 ao 18. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos proporciona um encontro contigo. Nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é grande. Grandes são os seus feitos, ó Pai, na nossa vida, na nossa existência. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Que a tua palavra ela venha encontrar uma boa terra no nosso coração para que ela produza frutos dignos do teu Espírito Santo, ó Pai. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 1, a partir do verso 15, o texto diz a respeito do anúncio do reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Boas novas. O reino de Deus, o anúncio do reino de Deus é as boas novas que Jesus vem trazer. Jesus, no capítulo 1 de Marcos, ele inaugura o reino de Deus. E quando a gente pensa numa boa nova, numa boa notícia, Jesus ele quer falar que esse reino de Deus é essa boa notícia que o ser humano precisa, que o ser humano precisa entender, reconhecer. Não são poucas as vezes que na minha devocionais eu preciso ir de encontro novamente com esse texto de Marcos 1 para entender e reafirmar em mim que boas novas são essas? Porque a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, os nossos convívios comunitários, religiosos, os nossos envolvimentos naquilo que Deus nos comissiona, pode com algum tempo fazer com que a gente esqueça essa boa notícia. E aquilo que é uma boa notícia vai não se tornando tão boa, porque a gente vai adormecendo durante a nossa caminhada. Desde o ano 63 a.C., os romanos dominavam a Palestina. O Evangelho de Marcos ele foi escrito entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Foi num período muito difícil, de uma mão de ferro do Império Romano, uma opressão sobre o povo, sobre os cristãos, principalmente no ano 66. Então os romanos nessa época perseguiam, dominavam os judeus e colocavam sobre eles grandes impostos. E esses impostos eram abusivos. Então esse reino, esse período onde Marcos escreve esse texto, é um momento de muitos conflitos. O livro de Marcos ele é reconhecido como o livro da urgência. Porque o reino de Deus anunciado pelo evangelista é um reino que traz esperança. Esperança para aqueles que estavam sendo perseguidos, para aqueles que estavam sendo levados à prisão, aqueles que estavam sendo mortos, colocando sua vida à prova pelo Império de Roma. E esse texto ele me traz muitos ensinamentos. E novamente, quando eu fui visitar esse texto na minha devocional, Deus ele me trouxe algo que talvez eu nunca tinha olhado dessa forma. Deus ele trouxe ao meu coração algo que era diferente do que eu já tinha observado inúmeras outras vezes. Porque o anúncio do reino de Deus se faz com Jesus chamando homens, convocando pessoas, mas também comissionando eles a fazer algo. Jesus,
ele faz um convite e ele faz uma promessa. O anúncio do reino de Deus, essa boa nova que Deus ele quer trazer para mim e para você, ele faz através de um convite, mas também Jesus faz através de uma promessa. Porque o convite, quando Jesus olha homens, pescadores, na sua vida, no seu dia a dia, esse convite que Jesus faz diz respeito a quem Deus é. Porque se a gente fala de império, de reino, todos ali naquele momento tinham uma referência que era o Império Romano. Era aquele império que subjugava, oprimia, aquele império que te obrigava, aquele império que fazia com que você fizesse aquilo que o imperador gostaria que você fizesse. Você não tinha escolha, você tinha que ser submisso àquele império, porque o império ele se colocava à força através da opressão. Jesus ele anuncia um reino de Deus que se faz através do convite. É diferente do império de Roma, que é um império que te oprime, te obriga. Jesus ele apresenta o reino de Deus como um convite. Venham a mim. Jesus ele apresenta esse reino do Criador, daquele que fez os céus, daquele que é prometido através de um convite. Deus ele nos chama para o seu reino, nos convidando. Isso é diferente demais, porque se o império e o reinado de César te obriga a fazer aquilo que ele quer que você faça, Jesus, ele te convida. E esse convite diz muito sobre quem é Deus, porque só convida aquele que tem autoridade e poder. Porque se eu faço uma festa, eu posso convidar quem eu quero, porque eu estou fazendo essa festa, eu tenho autoridade para fazer essa festa, então eu tenho condição de convidar. Aqui esse convite de Jesus a pessoas aderirem ao reino dos céus, ao reino de Deus, diz respeito a essa autoridade que Jesus tinha em convidar. O reino tem um rei, o reino tem um Senhor, e esse Senhor desse reino, ele olha para todos nós e estende um convite para que a gente participe desse reino. Mas aquele que tem autoridade no reino para convidar, porque é ele que tem condição de fazer, ele convida aquelas pessoas que ele entende que são importantes. Porque você faz uma festa, você não chama todo mundo, você convida pessoas, você faz lista, você pensa em indivíduos, quem são mais próximos, os familiares, os amigos. O reino de Deus é um reino estendido a todas as pessoas. É um convite para todos nós, para toda a humanidade. E o João, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 16, que Deus, ele amou tanto o mundo, as pessoas, que foi de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito, para que todos nós pudéssemos ser convidados por Jesus. 1 João, no capítulo 4, no verso 10, João diz algo interessante, que ele faz assim, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. E esse amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Esse convite de Deus para você diz muito a respeito de quem é esse Deus.
não é uma imposição como o Império Romano, não é uma obrigação como o Império Romano, não é através da força, do medo, da coação, não, é através de um convite de amor. A boa nova do reino dos céus, ela se faz de um Deus que te convida, um Deus que olha para você como indivíduo, dentro da tua história, com as tuas características, e esse Deus, Ele te convida, faça parte do reino de Deus. E pode ser que você caminhe há tanto tempo com Jesus, e Jesus está há tanto tempo te convidando, e você não, até hoje não tomou uma decisão, mas o convite, ele continua, porque o texto vai dizer em Apocalipse que Jesus, ele está à porta, batendo, esperando que aquele que está do lado de dentro abra essa porta e permita que esse reino entre. Somente um Deus amoroso poderia estender, elaborar, criar, inaugurar um reino aonde se estendesse convites. Irmão, Deus te convidou. Deus, ele te convidou a participar. Existe cuidado de Deus, existe amor de Deus, de esperar com que você entenda esse convite, para que você perceba que Ele não está te obrigando, Ele não quer que você venha cumprir ritos religiosos, Ele não quer que você tenha obrigações religiosas, Ele não quer que você tenha um envolvimento religioso, não, Ele te convida com amor para uma convivência no reino. Jesus olha os seus discípulos. O texto aqui de Marcos, ele dá uma ideia de como se fosse uma sequência, mas quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vai ver que entre a tentação de Jesus e esse início do ministério, tem mais ou menos aí 1 ano. Você vai ver que João Batista olha Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos, esses pescadores aqui, eles começam a perceber Jesus, a entender que Ele é o Messias, eles estão próximos, eles caminham com Jesus, ao ponto que Jesus faz o convite. Jesus, ele não impõe que esses pescadores deixem tudo para que sejam obrigados a segui-los, mas Jesus, ele cede e concede o convite de Deus. Isso é bênção de Deus para a tua vida, isso é bênção de Deus para a minha vida, porque nós não somos obrigados a segui-los, não somos obrigados a aderir ao reino de Deus, somos convidados. Deus, ele nos convida para que a gente, por consciência, por vontade, a gente aceite esse convite de Deus. Isso é boa nova. Isso é boa nova. Um Deus que inaugura um reino, aonde Ele se estende convite a pessoas a se tornarem súditos desse reino. Isso é boa nova, entender que é um Deus que não te obriga, não te oprime, Ele não faz coação pelo medo, Ele não faz com que você adere a esse reino para que você vá para o céu, Ele não quer que você adere a esse reino para que você seja membro de uma igreja, um pastor, um pregador, um evangelista, não, é um convite a uma convivência de reino. Não é uma obrigação religiosa, não é se tornar uma função, é convite de reino. Venham, Jesus diz, venham. O evangelho é esse evangelho da caminhada, do ouvir Jesus chamando e dizer sim a esse convite. O problema é que a gente às vezes esquece disso. A gente se envolve demais com as coisas e faz com que a gente esqueça que Jesus está nos convidando.
A gente quer ir pelo medo, a gente quer ir pela ganância, a gente quer ir porque a gente quer ter uma vida diferente, mas a gente não está entendendo que Deus, Ele está chamando, Deus, Ele está convidando, e no convite de Deus diz muito sobre quem Ele é, porque Ele não está te obrigando, Ele está te possibilitando. Jesus, Ele fala, ó, o reino de Deus, Ele está próximo, Ele está aqui, Ele está acessível, faça parte, Ele está aqui, o reino de Deus, e você pode fazer parte dele, mas ele não vai ser imposto como Roma impôs o seu reinado, o seu império, ele vai vir pelas consciências. E no capítulo 15 ele vai dizer que aqueles que entendem esses convites de Deus, eles são chamados ao arrependimento. E a palavra aqui quer dizer metanoia, uma mudança de mente. Mas essa palavra metanoia, ela é composta de duas palavras, que é meta, que quer dizer além, e noá, que quer dizer mente. Então eu posso também olhar para essa palavra e dizer que metanoia é uma expansão da nossa consciência. É a gente entender que o reino de Deus está aí. Jesus, Ele nos chamou a esse reino. Existe possibilidade de ter esse reino. E a partir desse encontro, a nossa mente, ela cria uma expansão de consciência, porque a gente percebe no chamado e no convite de Jesus, quem Deus é. Essa é a boa notícia de Deus. Um Deus que nos convida e nos comissiona a pensar de uma outra maneira, a não entender que o reino é feito pela oposição e pela obrigação, mas através de um convite amoroso, de relacionamento, de caminhada, de percebendo Deus, de sabendo quem Ele é, como que Ele age, o que Ele fez para que você pudesse entrar nesse reino. Mas esse anúncio do reino, ele não é feito apenas do convite, que diz muito a respeito de quem Deus é. Um Deus que ama, que deu seu Filho, um Deus que te proporcionou escolha, um Deus que te respeitou tanto, que disse, ó, o meu reino está aqui, está próximo. Decida se você quer, entenda se você quer, tome uma postura, tome uma decisão por si só, respeitando a tua consciência, a tua individualidade, para que você compreenda esse passo que você dá diante desse convite de Jesus. Mas ele também é feito de uma promessa, porque se o convite diz respeito a quem Deus é, a promessa diz respeito àquilo que Ele faz. Ele diz o seguinte, ó, venham, Jesus convida, venham, e depois Ele vai falar assim, ó, eu vos tornarei pescadores de homens. Existe uma promessa no reino de Deus, que é uma promessa de um novo horizonte de vida. A vida é muito mais do que acordar, pescar, vender, é muito mais do que uma rotina profissional, a vida é muito mais do que isso. Existe no encontro do reino, um novo olhar para a vida, uma alteração da tua mente que te proporciona a enxergar a vida de uma outra maneira, de um outro jeito, a responder os seus desafios do dia a dia de um outro jeito. As nossas rotinas desenfreadas dos nossos dias subtraem de nós os sentidos e os propósitos. Vivemos apressados demais, a gente corre muito, a gente está ocupado demais, pescando, trabalhando, efetuando aquilo que é a vida, que é demanda da nossa existência. Mas o reino de Deus chegou,
E Jesus olha para aqueles homens, cumprindo as suas funções, dentro do seu contexto cultural, dentro das suas realidades de vida, e desafia e fala: ó, a vida tem muito mais do que isso. O domínio de Deus, esse reino de Deus, traz para nós novas perspectivas. É assim com todos que encontram Jesus. O gadareno, ele é liberto e Jesus falou: ó, vá pregar para a sua família, vai testemunhar aquilo que você viveu. A mulher prostituta que é colocada diante de Jesus, Jesus perdoa o pecado e falou: ó, vai e não peques mais. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ele está diante desse reino e ele fala: Jesus, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver, porque a vida é muito mais do que acumular e ter, porque eu tive um encontro com o reino de Deus. E esse reino é boa nova, porque ele te traz novo horizonte de vida. Pode ser, meu irmão, que na caminhada você tenha esquecido isso. Por isso que, quando eu comecei a falar do texto, eu falei que constantemente eu volto a esse texto, porque eu sei que é boa nova de Deus, é uma boa notícia de Deus para mim e para você. Mas a vida, a correria, os nossos projetos, as dificuldades da nossa existência faz com que a gente esqueça aquilo que é boa nova de Deus para a tua vida. Você vive sem nova perspectiva, você vive sem esperança, você vive sem novo horizonte, porque aquilo que era bom já não está tão bom, porque você já não está olhando para as boas novas do reino de Deus, porque você está apressado demais, está correndo demais, está aflito demais. Esse reino é uma boa nova. Deus, ele quer te dar nova perspectiva sobre a tua vida. Deus, ele quer que você não viva do mesmo jeito. Deus, ele quer que você ressignifique os teus relacionamentos, a tua profissão, o teu dinheiro. Deus, ele quer que você entenda que através do reino de Deus, a sua vida não pode ser a mesma, do mesmo jeito, porque esse encontro com o convite que Deus ele faz, te traz um novo horizonte. Não viva da mesma forma, não viva do mesmo jeito, independente da tua história, do teu passado, das escolhas que você fez. O encontro com o reino de Deus sempre vai te possibilitar a uma nova vida. Isso é boa nova. Isso é boa nova. Independente do que você viveu na tua história, dos traumas que você teve, independente de todas as coisas que você passou, o encontro com o reino de Deus te possibilita vida nova. Vida nova hoje, vida nova no presente, vida nova no agora. Quando a gente faz a leitura do texto de Marcos, e a gente vai para o verso 21, o texto vai dizer que depois que Jesus ele convida os seus discípulos, ele entra na sinagoga, é sábado, e lá ele encontra um homem endemoniado. E Jesus ali, ele dá vida nova àquele homem, porque ele expulsa o demônio daquele homem e restaura para aquele homem a dignidade de ser humano. Ele liberta aquele homem, porque pescar gente é devolver para as pessoas a sua dignidade. Pescar gente é falar sobre o reino de Deus, sobre nova vida, novas esperanças, no hoje e no agora. E parece que Marcos ele constrói uma narrativa que, após o comissionamento dos discípulos, ele vai ilustrando que reino é esse,
como que ele é vivido na comunidade, na existência. E Jesus, ele vai aonde ele sempre foi, e lá ele encontra um homem, e ele pesca aquele homem, ele liberta aquele homem, ele devolve para aquele ser humano a dignidade de ser um ser humano, não mais possuído por impérios das trevas, mas liberto por Cristo Jesus. Isso é boa nova. Isso é boa nova do reino de Deus. Por fim, a boa nova do reino de Deus, ela não tem somente a ver com o meu hoje e com o meu agora. Esse convite que Deus faz, que é um convite de amor, não uma imposição, ele me leva a uma nova consciência de quem Deus é. E com essa nova consciência, eu acolho esse reino. E a partir desse acolhimento do reino, eu olho para a vida e vejo a vida que ela pode ser diferente. Tem algo novo de Deus na minha existência, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu relacionamento. E a gente vai vivendo essa existência do agora, com esse novo de Deus, todo dia, se renovando a cada momento, a cada segundo na nossa vida. Mas essa nova perspectiva, ela não é somente no hoje, porque o reino de Deus, ele é um reino que nos traz perspectiva de eternidade. No capítulo 18 de João, no verso 36, Jesus, ele vai falar assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam para me impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. O reino de Deus, ele começa no aqui, no agora. Mas ele tem a sua plenitude na eternidade. É boa nova de Deus fazer com que você viva com perspectiva de eternidade. É boa nova de Deus não só te convidar, não só trazer algo novo para a tua existência no agora, mas fazer você entender que existe perspectiva de eternidade para a tua vida. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa existência, para essa vida, somos os mais dignos de penas de todos o mundo, porque existe consciência de eternidade para aqueles que acolhem a boa nova do reino dos céus. Jesus ensina para os seus discípulos em Mateus 6, no verso 33, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas, acrescentadas, concedidas. Meu irmão, minha irmã, o convite é uma boa nova. O reino de Deus, ela tem que ser uma boa nova para a tua vida e para a minha vida. E pode ser que a caminhada, as experiências, a maneira com que a gente vai construindo o nosso caminho, a gente vai esquecendo disso, de que Deus, ele está te convidando. Deus, ele te amou primeiro. Deus, ele entregou seu filho. Deus, ele fez tudo isso para que pudesse existir a possibilidade de um convite. Porque se não fosse a cruz de Cristo, o reino deveria ser imposto pela força, mas existe a graça de Deus que possibilita um convite de um Deus amoroso. Deus, ele te ama, meu irmão, e ele te convida. O reino de Deus é um convite. A boa nova do reino é um convite, porque o reino está aqui, está acessível para aqueles que aceitam esse convite, e está acessível para todo mundo. Ele quer trazer algo novo para a tua vida. Essa boa nova quer ressignificar a tua existência, o
teu relacionamento com o teu dinheiro, no teu casamento, no teu namoro, nos teus estudos, o teu relacionamento comunitário, na tua igreja, porque é a boa nova do reino de Deus. Tem que ter algo novo, porque Jesus ele falou: vocês não vão mais pescar peixe, mas vocês vão também aprender a, na vida, pescar pessoas. E esse pescar pessoas pode ser que seja um alimento que tu doe, pode ser a palavra de Deus que tu pregue, pode ser alguém que se converta, mas você vai na caminhada da vida pescando pessoas. Para Jesus, na sinagoga, foi devolver a dignidade de um homem que estava possesso pelo espírito imundo, e Jesus liberta aquele homem, mostrando que o reino de Deus chegou. Possibilitou algo novo, restauração. Aquele homem não é mais um homem cativo aos espíritos, mas é um homem liberto. Ele foi pescado, foi devolvido para ele essa dignidade. Existe algo novo para você, e isso é a boa nova do reino dos céus. Não viva sem perspectiva de eternidade, meu irmão. Se a tua vida está difícil demais, dolorosa demais, se você vive dias sem esperança, existe perspectiva de eternidade para a tua vida. Se o mundo, se a maneira com que você vive, os conflitos estão dolorosos demais, existe perspectiva de eternidade em Deus. Não espere apenas nessa vida, nas circunstâncias, naquilo que você poderia ter e não tem. Existe perspectiva de eternidade para você. Isso tem a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com as boas novas do reino para você. Deus ele quer colocar algo novo na tua vida, para que hoje você experimente o reino de Deus na tua existência, mas Ele quer colocar no teu coração perspectiva de eternidade, para que você viva no hoje, experimentando o reino, mas sabendo que a sua plenitude será realizada na eternidade. A vida é muito mais do que você tem vivido. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, porque Teu reino é boa nova, Teu reino é boa notícia, Teu reino é boa notícia para toda a gente, para todas as pessoas, não só para aqueles que entram dentro de uma igreja, mas para aqueles que estão do lado de fora, é boa notícia para todos, porque o Seu Filho, Ele se entregou por todos, para que todos pudessem ter acesso ao convite ao reino, porque esse convite diz a respeito do Senhor, do Teu amor, da Tua entrega, da Tua misericórdia, da Tua graça. Conscientes disso, ó Pai, nós aderimos a esse convite, não porque merecemos, não porque fomos, ó Pai, doutrinados, não porque fomos obrigados, não porque fomos convencidos por pessoas, mas porque temos consciência de que um Deus que tem toda a autoridade, Ele nos convida. E nós somos gratos por isso, porque é boa nova. Teu reino é boa nova, que possibilita a todos nós, no agora, viver algo novo, viver esperança, a gente viver dias diferentes, a gente olhar para os problemas de formas diferentes, porque nós tivemos um encontro com o Teu reino, e nós não apenas pescamos peixes, mas a gente está no mundo, caminhando, pescando pessoas, tirando pessoas, levando pessoas a serem libertas, dando, ó Pai, compartilhando amor, compartilhando alimento, compartilhando a Tua palavra, porque isso é o que o Senhor nos comissiona, traz sentido, propósito. Mas é extraordinário demais, no Teu reino e na Tua boa nova, fazer com que a gente entenda que existe perspectiva de eternidade. Nós estamos indo para um lugar, e esse lugar é chamado céu. Esse lugar é um encontro na plenitude do Teu reino, é para lá que a gente caminha, e essa perspectiva de para onde estamos indo, é que nos movimenta no hoje, no agora.
porque a gente quer acumular demais para agora, sendo que a gente está indo para um lugar onde nada disso vai ter utilidade. E Jesus, ele fala: aprenda a colocar no reino dos céus os seus tesouros, porque tudo que é dessa existência é transitório, é passageiro, porque quem adere ao reino de Deus, adere porque entende perspectiva de eternidade. Que você viva com isso, meu irmão, sabendo que Deus te convida, sabendo que Deus quer algo novo para a tua vida, e que Deus quer colocar no teu coração perspectiva de eternidade, para você saber que isso que tu vive agora é uma jornada para os céus, em nome de Jesus, amém, amém.